hoje a gente vai falar sobre um assunto que chama a atenção de muitos estudantes e que vem crescendo ao longo desses anos, que é a formação do oncologista clínico. Então, eu vou apresentar os nossos 3 convidados. A gente tem aqui ao meu lado a doutora Clarissa Baldotto, que é Baldotto, correto, né? Que é diretora da SBOC. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente tem também aqui à minha frente a Camila Xavier, que é do Comitê de Jovens Oncologistas. Seja bem-vinda. E temos também o Rodrigo Munhoz, aqui junto com a mulherada, vai falar um pouquinho, né, Rodrigo, que é oncologista e membro da SBOC. Seja bem-vindo. Obrigado. Para começar esse bate-papo de hoje, vamos explicar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é essa formação de oncologista clínico. Pode começar falando para a gente. A formação do oncologista começa bem antes, né? Porque a gente precisa fazer a residência de clínica médica, ou clínica geral, então são 2 anos. E depois é que, de fato, a pessoa entra na residência de oncologia clínica. E aí é uma residência que dura 3 anos. E o oncologista clínico, ele deve sair dessa formação com um conhecimento geral sobre a oncologia clínica, né? Não existe uma especialização ali dentro. Mas, eventualmente, quando a pessoa deseja, ela ainda pode complementar depois essa formação, ou com uma subespecialização, que às vezes a gente chama de fellow, ou com carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, mas em geral ela dura 5 anos no total. E o que faz, Camila? A gente estava até conversando sobre isso. Um estudante que entra na graduação para medicina, o que faz ele ir para essa área de oncologia? No meu caso, eu fiz a residência de clínica médica num hospital oncológico, então eu acho que eu tive muito mais contato do que os estudantes em geral com oncologia. Mas a gente escuta muitos relatos de, tive um caso na família, de alguém que teve câncer, e isso me sensibilizou de alguma forma. Os motivos são variados, mas eu acredito que sejam motivações mais pessoais e individuais do que uma exposição geral à oncologia. E Rodrigo, explica pra gente um pouquinho com relação a essa formação na oncologia. Você acha que a faculdade ela oferece o que o estudante de medicina precisa, ou a pessoa se forma e ela tem que ir atrás de outros cursos até estar apta a ser um oncologista clínico? Esse é um cenário que vem mudando, até porque o peso da oncologia na nossa sociedade, na prática da medicina, também vem mudando. Historicamente, a gente tinha uma atenção menor na formação médica para um currículo oncológico, e isso vem agora recebendo um pouco mais de atenção. Mas eu acho que é interessante discutir um pouquinho essas etapas, abordar o que é residência. A residência vem depois da formação. Você faz os 6 anos da faculdade de medicina e depois parte para uma etapa da formação médica que consiste num treinamento em serviço. E tem diferentes vertentes, diferentes áreas. É obrigatório fazer residência? Não. Existem residências que já te capacitam a exercer uma determinada área a partir do momento em que você termina a residência. Existem residências, programas de residência que são considerados pré-requisito para outras áreas. Exemplo, para fazer oncologia, como a gente já citou, são necessários 2 anos de clínica médica e a partir daí um novo processo seletivo para que você faça esses 3 anos, então, do treinamento em serviço e o programa de imersão ao longo do qual você fica exposto. E o objetivo disso é que você vá justamente acumulando conhecimento, se especializando, sendo exposto a situações que não necessariamente foram então cobertas durante a formação médica. A formação médica básica, os 6 anos, vocês te dão o substrato para que você continue esse treinamento, continue essa caminhada. Agora, para vocês, esses profissionais se formam, fazem a faculdade, a graduação, como o doutor explicou, a residência, aí eles vão para onde? Fica todo mundo ali concentrado no Sudeste? Ou faltam profissionais em outras áreas, em outros estados do Brasil? Na verdade, o número de oncologistas vem aumentando porque o número de programas de residência aumentou nos últimos anos. Mas o que, inclusive, esse ano houve o censo da oncologia, o que nós observamos é que, de fato, existe uma concentração de profissionais ainda na região Sudeste e Sul, por diversas causas, né? Isso precisa ser investigado melhor, mas por número de serviços mesmo disponíveis, o tipo de formação, disponibilidade de tecnologia, porque a oncologia é uma especialidade que ela precisa muito de uma integração multidisciplinar, então nós não trabalhamos bem sem cirurgião perto, sem patologista, sem o radio-oncologista, que às vezes, dependendo da região, torna mais difícil. Então é uma missão, acho que até da própria SBOC, estimular para que a gente consiga ter uma distribuição melhor. E dentro disso, de oncologistas, e dentro disso, eu acho que dentro da própria formação do oncologista, isso já pode ser estimulado. De fato, existe uma concentração que até certo ponto acompanha um pouco da distribuição demográfica no Brasil.
Mas o componente que você trouxe é muito importante. A gente tem realmente uma concentração de centros de treinamento nas regiões sul e sudeste. Muitos dos residentes, então, que saem desses centros acabam até com uma continuidade, permanecendo ali, atuando ali. Mas, de fato, existe uma carência de um programa de interiorização ou de capilarização, e isso não vem só às custas da distribuição de oncologistas. Você precisa criar um ambiente que seja propício à boa prática da oncologia. Não existe em medicina, por exemplo, no Brasil, algo análogo à carreira de magistratura, quando diz respeito à prática da medicina, mas a gente está discutindo oncologia, vinculada ao Sistema Único de Saúde, por exemplo. Não adianta você colocar um oncologista numa cidade sem uma equipe que possa cuidar de forma adequada do paciente oncológico. E acho que essa, como a gente discutiu, é uma briga da SBOC, mas ela envolve outras esferas. A gente precisa de programas que garantam essa melhor distribuição, não do oncologista, mas de centros oncológicos ou unidades e instalações habilitadas a cuidar do paciente oncológico. E isso envolve diversas outras especialidades. Mas aí isso faz, por exemplo, doutora Camila, o paciente ter que sair da cidade dele, lá do interior de uma cidade do Nordeste, para vir para uma capital, por exemplo, para procurar esse tratamento? Acho que não necessariamente. Tem grandes centros regionalizados, isso a gente sabe que existe. Muitas vezes eles vêm em busca de uma segunda opinião, principalmente nos grandes centros, mas não é uma obrigatoriedade. Existem polos regionais importantes em todo o país. E quando a gente fala de oncologia clínica, né, do médico oncologista clínico, a gente tem as subdivisões. Eu sou oncologista clínico, mas eu só trato o pescoço, ou a cabeça. Existe isso ou a gente vê isso mais lá fora, essas subdivisões mais certinhas? No Brasil, oficialmente, não existe a subespecialização. Como você mencionou, nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, é uma tendência que o oncologista, no último ano da residência, ele já comece a se preparar para tratar determinadas áreas. Isso por quê? Porque o conhecimento avançou muito nos últimos anos, a informação, você se especializar faz com que você consiga conviver com essa equipe multidisciplinar de uma forma mais integrada. Então, é uma tendência da oncologia clínica, não é algo obrigatório, nem está estruturado muito bem ainda dentro da formação. Mas os próprios programas de residência vêm trabalhando para que, caso o residente queira se dedicar mais a uma área, que isso seja possível. Como nós falamos, você pode complementar a sua formação depois ainda da residência, já trabalhando eventualmente dentro do serviço, ou se especializando depois. Cursos no Brasil e fora do Brasil. De fato, o motor para essa tendência é o crescimento da complexidade. À medida que você acumula conhecimento, você desdobra as doenças, diferentes subgrupos. Atualmente, a demanda que isso traz do ponto de vista de formação e conhecimento cresce muito. Esse foi o caminho, então, que centros internacionais dos Estados Unidos e Europa seguiram. E na verdade, é uma demanda para que você ganhe conhecimento, você ganhe cuidado, porque, na verdade, você acaba achando soluções mais práticas, mais fáceis, mais acertadas, com experiência no dia a dia, conhecimento. E você não consegue hoje, com volume de conhecimento, ter um domínio pleno de todas as áreas. Mas é claro que isso depende do contexto, depende do cenário. Você não consegue criar centros subespecializados em todos os polos, em todas as regiões. Então, em muitas situações é necessariamente um modelo hierárquico. Mas essa é uma tendência que vem se desenvolvendo em grandes centros no Brasil, já definido profissionais que têm áreas específicas de atuação. É o que a gente deve ver, doutora, daqui para frente? Então, cada vez mais as pessoas fazendo essas... Se chama subdivisão? Qual que é a subespecialidade? Os profissionais, eles devem, então, cada vez mais irem para áreas mais específicas ainda? Acho que dever é uma palavra perigosa, né? Mas é uma tendência, a gente vê muitos oncologistas buscando fellowships fora, ou até mesmo fellowships brasileiros. Algumas redes têm desenvolvido esses programas e acho que isso beneficia o paciente, como a doutora Thalissa falou, né? Isso faz com que você fique mais próximo de um time de cirurgiões, de radioterapeutas que vão tratar só aquele tipo de tumor. Então isso beneficia em último grau o paciente, com certeza. E quando a gente fala dessa formação do oncologista clínico, pensando na sua graduação, por exemplo, e agora nesses últimos anos, você tem percebido um avanço com relação a essa parte, na formação mesmo do acadêmico, do jovem que está ali fazendo medicina? Ou seja, existe mais, eles estão colocando na grade ali essa parte de oncologia, está sendo cada vez mais forte? Ou você acha que ainda precisa avançar mais?
isso ainda é incipiente. Historicamente, oncologia não fazia parte do currículo base da maior parte dos programas de formação médica no Brasil. A verdade é que a gente carece, de fato, de um currículo estruturado por parte do MEC. Existe também um outro esforço da SBOC, que é justamente de caminhar nesse sentido, de fazer com que, no dia a dia, o acadêmico seja mais exposto ao conceito de oncologia. Mas como, na verdade, a oncologia permeia diferentes especialidades, indiretamente, ao longo da formação, o acadêmico é exposto a alguns conceitos que servem de base para a continuidade da carreira do oncologista. Eu acho que talvez falte na graduação seja o que o Rodrigo mencionou, um currículo mínimo que permita com que ele tenha conhecimentos mais básicos em relação ao câncer, porque ele acaba sendo exposto muito durante a disciplina de ginecologia, durante a disciplina de gastro, e que também faça com que a graduação exponha profissional ao colega oncologista clínico. Muitas vezes eles não sabem como é a atuação do oncologista clínico no dia a dia. E na residência de clínica médica é que muitas vezes ele vai ser exposto e vai decidir fazer a outra residência. Então, esse é um trabalho que a SBOC vai seguir aí nos próximos anos, de tentar implementar mais forte a oncologia clínica da graduação mais estruturada. Você sentiu falta? Ai, desculpa. Imagina, só citar um ponto. De fato, estágios em oncologia fazem parte de poucos programas de formação, de graduação. Ainda nos programas de clínica médica, de residência já, muitos também não contam com estágios em oncologia. Então, e muitas vezes, acadêmico, egresso, ou então aquele que está cursando o programa de residência, ele acaba buscando isso por interesse na área, como estágio eletivo. Então, aí, voltando ao que a gente acha que deve ser o futuro, talvez faça sentido, até pelo peso que a oncologia e o câncer vem tomando na sociedade atual, trazer isso cada vez mais para o dia a dia da formação médica. Você sentiu falta na graduação, por exemplo, de ter mais contato ali com a oncologia para perceber isso mesmo, esse caminho que eu vou? Acho que na graduação eu fui muito pouco exposta à oncologia, tanto que não passava pela minha cabeça fazer essa especialidade. Isso aconteceu durante a residência de clínica médica, mas por um viés, como eu disse, eu fiz uma residência de clínica médica num hospital oncológico. Então eu atendia muitos pacientes em comum com a equipe da oncologia, e isso despertou meu interesse. Mas no hospital que eu trabalho hoje, por exemplo, a gente vê cada vez mais cedo acadêmicos buscando os estágios eletivos, né, para rodar na oncologia, para conhecer um pouco mais. Então isso complementa, né, essa formação que falta muitas vezes na graduação. E eu acho que a gente não pode deixar de falar que o câncer hoje em dia, a gente tem visto um aumento no número, né? Vocês me corrijam se eu estiver errada, mas depois de doenças cardiovasculares, é o câncer que mais mata, né? Então, se a gente pensar dessa forma, deveria ter, não sei se deveria seria a palavra, mas assim, o interesse maior desses estudantes de ir atrás dessas doenças que estão mais em foco. Eu acho que foram dois fenômenos. Um é o aumento da incidência, mesmo que fato, então não tem como, né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo, vocês estudam muito leishmaniose visceral, talvez vocês nunca venham a atender o caso, mas não sabem câncer de mama, que é uma doença tão comum. Mas também os avanços do tratamento estão fazendo com que os pacientes tenham doenças crônicas. Então, muitas vezes o cardiologista vai conviver com pacientes que estão em tratamento com câncer, o gastroenterologista, e isso obriga necessariamente com que eles comecem a se interessar mais pela matéria. E outro componente importante que vem no fato da oncologia ser uma área, uma especialidade relativamente nova, quando a gente olha aquilo que foi construído ao longo dos séculos do tratamento oncológico, mas também para a medicina. Falando só do tratamento do câncer, por séculos a gente contou essencialmente com cirurgia. Mais recentemente, no final do século XIX, transição para o século XX, a radioterapia surgiu. E a partir daí a quimioterapia foi surgir só em meados dos anos 1900, ali ao longo do período da Segunda Grande Guerra. Então a gente está falando de uma especialidade que se consolidou essencialmente nos últimos 60, 70 anos. Então isso naturalmente toma um tempo até a adaptação, até que você consiga incorporar a oncologia e levá-la ao mesmo patamar de outras especialidades que são naturalmente muito mais tradicionais. Antes da gente terminar, que o nosso papo, infelizmente, é ótimo, mas é curtinho, eu queria falar um pouquinho com o Dr. Rodrigo sobre o prêmio, né, de vencedor do prêmio, você que foi vencedor do prêmio Jovem Oncologista durante o congresso da SBOC de Oncologia. Fala pra gente um pouquinho o que é esse prêmio, o que significa para o profissional da oncologia. A SBOC, ela
premia diferentes categorias, diferentes profissionais, e uma dessas categorias inclui jovens oncologistas, então são oncologistas até 40 anos. A surpresa geral nesse ano foi o fato de eu ter sido incluído na categoria jovem, quem acredita? Essa tomou pré. Essa faixa etária, eu investi um pouco mais na parte de dermatologia, falando de outra especialidade. Mas é muito gratificante. Comecei a trabalhar de forma mais próxima com o SBOC depois de retornar dos Estados Unidos, 2015, 2016. E de lá para cá eu tive a honra, o prazer de participar de muitas iniciativas que hoje fazem parte do dia a dia da SBOC, de toda essa reestruturação, da criação da Escola Brasileira de Oncologia, dessa transição da oncologia clínica, da SBOC, assumindo uma posição junto à AMB e passando então a ser responsável pelo título de especialista. A gente teve de organizar todo o processo, como seria feito isso, como que essa prova seria aplicada, e de fato foi algo muito gratificante. Então acho que esse prêmio nesse ano de 2023, ele, na verdade, ele serve talvez de marco ou de representação de tudo que foi feito, mas de compensação de estímulo para que a gente continue atuando na SBOC, brigando por novas batalhas. Parabéns a você, a vocês também. Vamos às considerações finais, então, para quem nos assiste, nos ouve, e umas palavrinhas, então, para falar sobre esse papo tão enriquecedor, né? Provavelmente quem nos assiste neste momento nem ouviu, não tinha conhecimento, eu mesmo não tinha conhecimento de todas essas questões dessa área de vocês, né? Desde o momento que o estudante entra na universidade, se ele tem acesso a tudo isso da oncologia, porque a gente ouve tanto hoje em dia, é difícil quem não conheça alguém ou quem mesmo não tenha passado por um problema de câncer, né? Hoje em dia a gente vê e se ouve falar cada vez mais, né? Eu queria uma palavrinha. Acho que é deixar a mensagem que a oncologia clínica é uma especialidade muito rica, é uma especialidade apaixonante, e que a SBOC, que dentro da Escola Brasileira de Oncologia, está à disposição para orientar, porque nós sabemos que ainda tem muitas dúvidas quanto à formação e nós estamos aqui para ajudar. Tá certo, muito obrigada, doutora. Eu acho que isso vale também para os centros. Existe um olhar cada vez maior dos centros oncológicos para etapas mais precoces da formação médica. Então, se você tem interesse, se você é afeito à área ou quer conhecer um pouco mais, existem diversos canais que você pode buscar justamente para se envolver e definir se esse é um caminho que você quer seguir ou se eventualmente é uma área que você reconhece como importante, mas você vai acabar se inclinando para outra direção. Acho que a gente falou sobre jovens oncologistas, né? A oncologia é uma especialidade jovem, em torno de 40% dos oncologistas da SBOC hoje são jovens oncologistas. A gente tem um comitê jovem que está aberto também a responder dúvidas. Se você quiser conhecer a SBOC, entre em contato e a gente pode ajudar com isso. Tá certo, muito obrigada. Queria agradecer a vocês. Nós conversamos então hoje com a doutora Clarissa Baldotto, muito obrigada, com a doutora Camila Xavier, com o doutor Rodrigo Munhoz. Eu agradeço vocês e agradeço você também que ficou com a gente nesse bate-papo de hoje. E quem tiver mais dúvidas sobre este assunto e sobre outros, é só entrar no site sboc.org.br. Obrigada.
Esse é um cenário que vem mudando, até porque o peso da oncologia na nossa sociedade, na prática da medicina, também vem mudando. Historicamente, a gente tinha uma atenção menor na informação médica para um perigo oncológico, e isso vem agora recebendo um pouco mais de atenção. O número de oncologistas vem aumentando porque o número de programas de residência aumentou nos últimos anos. A gente tem um comitê jovem que está aberto também a responder dúvidas. Se você quiser conhecer a SBOC, entre em contato e a gente pode ajudar com isso.